Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. A partir de agora nós estaremos falando aqui sobre matemática. E é claro que para falar sobre matemática nós precisamos de recursos. Que recursos são esses? Os números. Os números formam a base da matemática. E para falar sobre números, nós temos que começar com os números naturais. Os primeiros números que surgiram foram os números naturais. E eles surgiram por quê? Surgiram pela necessidade de contagem. Imagine, por exemplo, o homem das cavernas. Num determinado instante, houve a necessidade de contar os animais que ele abatia ou qualquer coisa do gênero. O importante é lembrar que os números naturais são assim chamados porque foram usados para contagens na natureza. Esses números, eles são representados pela letra N, por um N maiúsculo. E que números são esses? São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Esses números formam o conjunto dos números naturais, ok? Uma coisa importante, o zero surgiu depois. O zero surgiu para expressar a necessidade de dizer que não tinha nada, eu não tenho nada. Então o zero surgiu para isso, mas ele surgiu depois. Mas o conjunto dos números naturais agrega o zero. Então, repetindo, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ok? Agora, imagine que eu vou escrever assim. Eu vou escrever um N maiúsculo de naturais e vou colocar um asterisco. O que significa N asterisco? O N asterisco significa que você deve excluir o número zero. Ok? Então, sempre que você vê um asterisco, é para excluir o zero. Como é que ficaria o conjunto N asterisco? Como é que fica? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Certo? Agora, imagine que num determinado instante, esses números não resolviam todos os problemas. Imagine que você precisava expressar uma quantidade negativa. Aí surgiram os números negativos. Eles surgiram na Índia para expressar problemas relacionados a dívidas. Ok? Números negativos, juntamos com os números naturais, inteiros, claro, e aí nós formamos o conjunto dos números inteiros representados por um Z maiúsculo. Esse Z é porque em alemão a palavra número, a palavra algarismo, significa Zahl, Z-A-H-L. Então por isso que a gente usa a letra Z. E quais os números que formam então os números inteiros? Vamos lá, pega lá, desde do infinito negativo, vem vindo, 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 aí você tem reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticências para infinito positivo. Certo? Então, números inteiros são os inteiros negativos, os inteiros positivos e o zero. Da mesma forma que eu disse que o asterisco serve para excluir o zero nos naturais, nos inteiros também. Então, o que significa Z com asterisco? Isso, os inteiros positivos, os inteiros negativos, menos o zero. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, etc. para os dois lados, certo? Agora, e se eu escrever assim? E se eu escrever um Z, ok? Colocar o asterisco e colocar um mais? Ou se eu escrever o Z, colocar um menos? O que significam essas variações? Então vamos lá, vamos a elas. Se eu escrevo Z e coloco um mais, é o conjunto dos números inteiros não negativos. Isso quer dizer que vale o zero e os inteiros positivos. 0, 1, 2, 3, etc. Mas, professor, dessa forma, nós vamos ficar com os números iguais aos naturais. É verdade. O Z mais é o mesmo que o N. E se fosse Z menos? O que é Z menos? São os inteiros não positivos. Inteiros não positivos, então vale o quê? Os inteiros negativos e o zero. E se eu colocar um asterisco nisso tudo? Se eu colocar, por exemplo, Z mais com asterisco, aí vale o quê? Z mais com asterisco, 1, 2, 3, 4, etc. Viu que eu tirei o zero. Se eu colocar Z menos com asterisco, daí tira o zero e você coloca só os negativos. Certo? Esses são os números inteiros. Falei dos naturais, falei dos números inteiros, só que imagine a seguinte situação. Alguém diz para você assim, como é que eu posso dividir 3 vacas por 2 pessoas? Como é que eu posso fazer isso? Você vai falar, professor,
só se a gente, né, as vacas estiverem mortas, a gente cortar por pedaço. De fato. Porque essa divisão que eu estou sugerindo, na verdade, é um dos problemas que gerou o nascimento dos números racionais. Certo? Pense assim, você tinha lá os inteiros, positivos, negativos e o zero. Só que você precisava, às vezes, fazer uma divisão, dividir em partes, na verdade, usar frações. E aí que surgiram, então, os números racionais. A palavra racional vem de razão, e razão é um tipo de divisão. Então imagine o seguinte, imagine que você tem uma divisão, uma fração, do tipo A dividido por B. Só que o A e o B tem que ser números inteiros, certo? E mais uma coisa, o B não pode ser zero, ok? Então você tem uma fração, o número de cima é o numerador, o número de baixo é o denominador. O número de baixo da fração, o denominador, não pode ser zero. E aí nós temos os números racionais. Então você pode pensar aí quaisquer números que você consiga colocar em forma de fração. Pode ser positivo, pode ser negativo. Por exemplo, se escreve 5 sobre 2, certo? Você escreve menos 1/3, ok. Você escreve 50 dividido por 10. Professor Domingos, mas 50 dividido por 10 vai dar 5. 5 é um número natural, um número inteiro, mas ele não deixa de ser racional. O que eu te disse que é um número racional? É um número que você consegue colocar em forma de divisão, de fração, desde que os números de cima e de baixo da fração sejam números inteiros. Se você conseguir dessa forma, então você tem os números que nós chamamos de racionais. Eles surgiram, então, uma pizza. Você comprou uma pizza, você vai dividir essa pizza em partes, certo? Dividiu em 8 partes, alguém comeu 3 partes das 8. Então, 3 sobre 8, aí você tem uma fração. Ok? Então você usa essas representações através dos números racionais. Ô professor Domingos, e se o número não for racional? Claro que vai parecer uma redundância, ele vai ser um número, exatamente, irracional. Se os racionais são aqueles que eu consigo colocar em forma de fração, lembrando que A dividido por B e o A e o B são números inteiros, os números irracionais são aqueles onde eu não consigo. O mais famoso dos irracionais é o π. Lembra do π? O π é um número que representa uma razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro. Você vai falar, professor, mas se é uma razão, então é um número racional? Não porque nesse caso, quando você faz a divisão, os números aí não são necessariamente inteiros, e aí você não tem um número racional. Então o π, raiz quadrada de 2, raiz quinta de 3, esses números que você não consegue colocar em forma de fração são chamados de números irracionais, ok? Se nós juntarmos todos eles, os naturais, representados por n, os inteiros representados por z, os números racionais representados pela letra q e os irracionais representados por q', uma linhazinha, ou ir, ok? Se você juntar todos eles, você vai formar o conjunto dos números reais. Então, imagine o seguinte, você tem lá um diagrama onde você tem contido no conjunto dos números reais os naturais, você tem os inteiros, os racionais, a parte, mas ainda contido dentro aí dos conjuntos dos números reais, você tem o conjunto dos números irracionais. Ok? Juntou tudo, aí você forma o conjunto dos números reais. Certo? Então veja aí bem o diagrama, repetindo. Você tem naturais, inteiros, você tem racionais e você tem irracionais. Certo? Juntando todos eles, você forma o conjunto dos números reais. E com esses números, meus amigos, é que nós vamos, então, trabalhar aqui todas as possibilidades que a matemática nos traz. É claro que não só os números nos ajudam, mas muitos processos, muitas fórmulas, muitos raciocínios. E é isso que nós vamos mostrar para vocês a partir de agora, ok? Uma das coisas mais usadas que nós temos é regra de 3. Para falar de regra de 3, nós precisamos relembrar de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. As diretamente proporcionais, quando você aumenta uma das grandezas, você aumenta a outra. E as inversamente proporcionais, quando você aumenta uma delas, a outra diminui. Mas para mostrar isso de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais objetiva, vamos imaginar um probleminha. Vamos lá? Moendo sem